Olá, paz do Senhor Jesus, reine no seu lar, na sua vida, na sua família. Eu sou a diaconisa Ivanilde Serafim e eu voltei aqui para continuar falando para você o meu processo de emagrecimento, de perder peso. Não é um processo fácil, é até doloroso, né? Para a maioria das pessoas, foi para mim doloroso e por isso eu consigo entender como que se sente as pessoas que lutam para perder peso e não conseguem. E devido às minhas fotos terem inspirado muitas pessoas e muita gente tem me perguntado como foi que eu fiz, eu recebi muitas perguntas, né? Vou manter em sigilo as pessoas que me perguntaram, mas estou vindo aqui para responder essas pessoas e também trazer para outras pessoas que também precisam ouvir o que eu tenho aqui a dizer. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal, clique no sininho, fique atento às notificações. Sempre que eu postar um vídeo novo, acompanhe tudo, né? Entra aí no meu canal, assista outros vídeos para que possa ser rico o seu conhecimento sobre tudo que eu tô falando. É um quebra-cabeça que você vai pegando pedacinhos de pedacinhos e vai montando. Então, se você assistir vários vídeos, você vai verdadeiramente entender tudo. Porque né, aqui é só uma pecinha de um todo. E eu quero falar hoje para você das minhas tentativas frustradas e da maneira com que Deus me guiou, porque foi Deus que me guiou para perder peso. Isso mesmo. Você vai entender no conteúdo de hoje que Deus me guiou para perder peso. E é sim vontade de Deus que você experimente saúde no seu corpo, vigor, né? Que você esteja se sentindo bem com você mesma. Muitas pessoas falam assim, eu tenho que me aceitar gorda. Sim, questão de aceitar, se você tem que aceitar você como você é, porque você tem que se amar. Mas quando você se ama de verdade, você não permanece acima do peso. E eu passei por isso. Então, quando você se ama de verdade, você não vai permanecer, né, numa vida errada. Concorda comigo? Então, vamos entrar aqui. As minhas tentativas frustradas porque eu vivia na dor. Que dor? Dor aqui na alma, dor no meu coração, dor emocional. Eu abro a minha vida aqui no canal e conto as minhas experiências. Sabe por quê? Porque eu sei que quando eu estou falando de mim, alguém que está aí do outro lado se identifica comigo e fala, olha, eu estou passando por isso. Ela passou, ela sabe o caminho. E aí se identifica para aprender o caminho. Eu também precisei de aprender com muitas outras pessoas o caminho, porque eu também não sabia qual era o caminho. Então, o processo começou na minha vida de uma maneira extraordinária, certo? E porque eu vivia na dor, o salmo da minha vida, um dos salmos, né, que eu recorria muito aos salmos. E um dos salmos que eu pegava e ficava ali sustentando ele no momento de dor é o Salmo 42, 5 e 43, 5 também, que fala a mesma coisa. Diz assim, ó: Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e meu Deus. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e meu Deus. Nos dois versículos fala a mesma coisa. Então, eu vivia nesse salmo. E depois, né, quando eu passei pelo processo de cura, eu usei o Salmo 18. Que o Davi vai falar no Salmo 18 da dor, da aflição, do clamor e do que Deus se inclinou para ele para ajudá-lo nesse tempo de dor que ele estava vivendo. Então, no Salmo 18, eu vou ler alguns versículos, que é aqui no versículo 3, que fala assim, ó: Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram. E
Tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E ele, do seu templo, ouviu a minha voz. O meu clamor penetrou-lhe os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes, estremeceram, porque ele se indignou, e das suas narinas subiu fumaça, fogo devorador da sua boca, e ele saiu dele saíram brasas ardentes. Baixou o céu, desceu, e teve os pés na densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente na asa do vento. E depois você lê o salmo inteiro, é maravilhoso, é um salmo bem grande. E foi esse salmo que trouxe minha cura, né? Que quando Davi estava ali clamando, o Senhor fez tudo isso por causa de um homem. E eu entendi que Deus estava fazendo por mim. Só que enquanto eu estava vivendo aquele momento de dor, dizendo, espera em Deus, a minha alma, eu tentava, né, perder peso, tentativas frustradas. Eu fazia tudo que me ensinavam, ficava vendo vídeos no YouTube de dicas. Então, meu esposo comprou pra mim chá de hibisco. Eu tomava todos os dias chá de hibisco, de manhã, de tarde, de noite. E eu tomava todo dia aquele chá, sem açúcar. Depois que eu tomei muito tempo, não fez efeito nenhum. Eu ia pesar na balança toda semana e eu não tinha resultado nenhum. Aí depois eu aprendi de um chá de salsinha que você tem que tomar de manhã. Toma limão espremido de manhã na água. Olha, usa óleo de coco um pouquinho todo dia de manhã no café. Come farinha de linhaça, come chia. Aí eu colocava farinha de linhaça, chia na minha comida, no meu prato e tudo. E nada, né? Eu diminuía a alimentação, parava de comer muito, diminuía a alimentação. E aí, o que eu tinha? Eu ficava fraca, doente, eu ficava resfriada, pegava outras coisas, dava dor de cabeça. E aí eu tinha que voltar a comer, e aí era pior, porque aí eu voltava a comer mais, porque tava com fome. Então, antes de eu passar pelo processo de cura emocional, eu não consegui perder nada, nem 1 quilo. Depois que eu passei pelo processo de cura emocional, eu levantei a autoestima, e Deus me deu uma mentalidade, que dentro dessa mentalidade foi que eu fui perder peso. Eu quero dizer pra você que o que acontece na vida das pessoas é a mentalidade, em todas as circunstâncias, em tudo. A mentalidade faz você ter dinheiro ou você não ter dinheiro, você ser obeso ou você ser magro, você ter saúde ou você ter doença, você ter um bom relacionamento com as pessoas, você não ter. É a mentalidade, é como a gente pensa. A Bíblia fala, como o homem pensa ser em seu coração, em sua mente, assim ele é. Então você é da forma que você pensa, da forma que você acredita sobre a vida, sobre tudo. Todos os resultados que a gente tem é de acordo com a mentalidade, de acordo com a gente pensa, que a gente vê. Então a minha mentalidade é que me mantinha daquela maneira. Deus foi mudando a minha mentalidade. Eu vou tentar correr para falar bastante coisa para você aqui. Já tá ficando grande o vídeo, deixa eu correr. Depois que eu experimentei essa cura, aí eu fui passar num processo de santificação. Então eu comecei a fazer um processo de jejum. Eu fiz 40 dias de jejum no começo do ano de 2019. Isso, 2019. Eu fiz 40 dias de jejum apenas para me santificar e ficar mais próxima do Senhor, né? E isso eu nunca falei a ninguém, tô falando agora a primeira vez que eu fiz esses 40 dias de jejum. Dentro desses 40 dias, eu comecei a pedir para Deus me santificar e me mostrar como Ele me queria na presença dEle. E dentro desses jejum, dessa busca pelo Senhor, o Senhor foi abrindo a minha mente e me mostrando muitas coisas. Uma delas era sobre minha disciplina e meus maus hábitos. Isso mesmo. Primeira coisa que eu aprendi durante esse período, depois que passou os 40 dias, um pouco mais pra frente, alguns meses depois, eu aprendi que é uma guerra espiritual. É isso mesmo, é uma guerra espiritual. O mundo espiritual, os demônios, muitas vezes querem nos manter aprisionados em hábitos que nos destroem e que faz mal pra nós. Como assim, Vanilde? Você tá falando besteira? Não, é verdade. A gente não encara, nós que somos cristãos, como eu sou cristã, não encara
isso como uma guerra espiritual, e é uma guerra espiritual. É uma prisão, porque um vício, uma compulsão, né, por assistir televisão, por celular, por café, ninguém considera isso como um vício. Ninguém considera isso como um pecado, como uma coisa ruim. Aí, mas se é droga, se é bebida, né, se é compulsão por coisas que são... Aí, não, droga e bebida é pecado. Mas agora, tudo que é compulsão, tudo que é vício é pecado. Desagrada a Deus. E é espiritual. E é libertação que a gente precisa. É de libertar. Então, a primeira coisa que Deus me ensinou foi de me libertar de maus hábitos. Porque Deus me mostrou que eu estava aos poucos destruindo a minha vida. E se eu continuasse com os hábitos que eu estava tendo, eu não ia viver por muito tempo. E se eu vivesse, eu ia viver uma pessoa tomando um monte de remédios e doente. Inclusive, me passaram até uma receita para tomar remédio para pressão alta. Né? Eu não tomei, por quê? Porque eu fui lá no posto, a minha pressão estava alta um dia. Eu fui umas 4, 5 vezes depois, estava normal. E eu não ia tomar remédio se eu não estava sentindo nada. E realmente, nunca mais eu senti. Então, eu não tomei o remédio, né? Porque foi irresponsabilidade do médico passar. Mas assim, eu já estava no caminho de começar a ficar tomando remédio para pressão, remédio, daqui a pouco seria para diabetes, daqui a pouco seria outra coisa que ia aparecer, e aí eu estaria destruindo a minha vida. E eu quero ler com você aqui um texto que é a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, e o versículo 16, que diz assim, ó: digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. O que é concupiscências da carne? Concupiscências da carne, os desejos da carne. Os desejos, o que é carne? O corpo, né? E as nossas vontades. Isso é carne. As vontades que a gente tem de satisfazer, né? De sentir um prazer. Esses desejos da carne são pecados. São eles. Porque, ó, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que seja do vosso querer. Mas se vós sois guiados pelo Espírito, não andareis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. E a glutonaria é sério, tanto quanto prostituição, tanto quanto lascívia, tanto quanto impureza, tanto quanto feitiçarias e inimizades. Então, eu venho aqui como uma serva do Senhor ministrar uma palavra para dizer para você que o Senhor, ele me guiou. Eu estou dando para você o que ele mostrou para mim, que isso é espiritual e que é uma prisão e que nós precisamos buscar a libertação. E é simples a libertação, não é uma coisa difícil, porque Jesus já venceu por mim e por você. Jesus já nos libertou da escravidão, do pecado e da morte. Nós só precisamos tomar posse da liberdade que já é nossa por direito, porque Cristo já nos deu a libertação. Nós precisamos só apenas tomar posse dessa libertação. Então, vamos continuar aqui. Eu determinei uma disciplina. Todas as pessoas de sucesso têm disciplina. Quem não sofre a dor da disciplina vai chorar amargamente mais tarde. A disciplina é dor, é difícil, é dizer não para suas vontades, é dizer não para sua carne, é ser guiado pelo Espírito. A disciplina é quando você se governa. Você é governo de si mesmo, você governa suas vontades, você governa suas emoções, você governa a sua vida, você que determina, não suas vontades, suas emoções. Muitas vezes nós somos guiados pelas emoções, pelas vontades, pelos prazeres. Ai, um bolo de chocolate. Ai, uma
pizza, ai, uma torta. E nós somos guiados pelo Espírito e não pela carne. Primeiro, eu acho que eu vou ter que fazer mais um vídeo para continuar esse assunto, porque é muita coisa para me falar. É muita coisa mesmo. Então aqui, ó, eu vivi essa disciplina. Então como que eu fiz? Eu tinha horário para acordar, eu tinha horário para o café, eu tinha horário para o almoço, eu tinha horário para o lanche, eu tinha horário para janta e horário para dormir. Claro, para dormir eu não cumpria certinho, mas de acordar, de comer durante o dia, eu cumpria certinho. Então eu comia 7 horas da manhã, 12:30, mais ou menos, que é a hora que minhas filhas chegavam da escola. 3 e pouca da tarde, até no máximo 3:30. E à noite eu jantava às 17:30. Entre 17:30 e 8 horas, dentro desse horário. E eu tinha só essas refeições, eu não ficava beliscando. Quando eu ia beliscar, eu falava Ivanilde. E quando eu, às vezes, acabava esquecendo e colocava alguma coisa na boca, eu tirava, jogava fora, falava, não vou comer. E aí, daqui a pouco eu não senti mais falta disso, eu não quis mais fazer isso. Então, eu comecei a comer nos horários certos e ter a disciplina. Outra coisa, eu comecei a fazer exercícios. Então, eu ia 3 vezes, 4 vezes na semana no começo. Depois, eu reduzi, coloquei 2 dias, terça e quinta. Terça e quinta eram os dias de eu fazer exercício. Então, o que eu comia? Eu comia de manhã, eu incluí ovos no café da manhã, eu incluí bastante saladas e legumes no meu almoço, diminuí bastante o arroz e o feijão, bastante mesmo, porque o arroz e feijão incha a gente, eu fico muito inchada quando como muito arroz e feijão, então eu reduzi, não tire, sem orientação de médico, 100%, nada da sua alimentação, a não ser que seja... os doces, você pode comer, mas em pouquíssima quantidade de vez em quando. Eu não tirei 100% os doces, os bolos, tanto que eu como pizza, sim, de vez em quando, eu não como pizza direto. Eu como, sim, uma esfirra, eu como, sim, um bolo, umas coisas assim. Como? Eu não vou falar pra você que eu tirei tudo 100%, mas eu como de vez em quando, muito difícil, porque no dia a dia, de segunda a sábado, você mantém ali certinho a sua alimentação saudável, a sua dieta certinha. Então, quando você precisar comer uma coisa diferente um dia, ou a cada 15 dias, a cada uma vez por mês, não vai fazer tanta diferença no seu organismo, porque ele vai queimar rápido, o metabolismo vai ter acelerado. Então, eu acrescentei bastante legumes, acrescentei bastante chuchu, abóbora, abobrinha, cenoura, inhame, essas coisas. Couve, agrião, repolho, alface, tomate, pepino, tudo que você tiver direito de saudável. Você acrescenta muito esses e diminui aqueles que fazem mal. Ok? Então, eu vou finalizar aqui, porque eu tenho ainda para falar para você ainda sobre a mentalidade. A mentalidade, né, que Deus me deu para poder perder peso. Eu comecei a falar da mentalidade, mas eu tenho muito mais coisa para falar da mentalidade. Então, o que eu peço para você, curta esse vídeo, se inscreva, clica no sininho, porque quando eu lançar o próximo vídeo, você não vai ficar de fora, tá bom? Muito obrigada por estar aqui. Espero que esse vídeo contribua com a sua vida, contribua, né, de uma certa forma com o maior número de pessoas. Então, compartilha com outras pessoas, tá? Para que muitas pessoas sejam abençoadas através desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.